Boa tarde, minhas queridas. A paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada uma de vocês. Louva a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe sempre. Mas a palavra de hoje está em Oséias capítulo 5, verso 1, que vem nos dizer assim: Ouve isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que fostes um laço para a Mispa e rede estendida sobre Tabor. Os transviados têm descido até o prumo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Amados, Deus ele está aqui falando através do profeta Oséias com os príncipes e sacerdotes de Israel. Eles são repreendidos, eles são exortados ao arrependimento. O Senhor, ele quer que eles venham se arrepender, porque eram sacerdotes que estavam errando o caminho, já tinham saído da presença de Deus e estavam fazendo o povo de Deus errar. E Deus levanta o profeta Oséias para profetizar aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E o profeta Oséias, né, ele é um profeta do reino do norte de Israel, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ele viveu e profetizou durante o reinado de Jeroboão, antes de Cristo. Ele é conhecido, né, o profeta Oséias é conhecido por sua mensagem que compara a infidelidade de Israel ao seu povo com a infidelidade conjugal. Então, ele ficou conhecido por trazer essa mensagem. Ele falava para o povo que a rebeldia deles, daquele povo ali de Israel, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, misericórdia, aleluia, era comparado como um casal quando um trai o outro. Era comparado com uma infidelidade conjugal. Deus o instruiu a Oséias se casar com uma mulher adúltera, chamada Gomer, para ilustrar a traição do povo para com Deus e o amor incondicional de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por eles, né? Por Israel, que buscavam perdoar e restaurar a nação. Então Deus ele sempre quis que o homem viesse a se arrepender, que o homem viesse buscar o arrependimento, que o homem viesse buscar Deus, né? Mas o povo, desde lá do início, sempre foi infiel, sempre foi rebelde, sempre gostaram de pecar, né, diante do Senhor. E Deus ele levanta, né, o profeta Oséias nessa época. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, ele é um profeta, né, do reino do norte que profetizou antes de Cristo no reinado, louvado seja Deus, durante o reinado de Jeroboão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele viveu durante o reinado de Jeroboão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Era um período de prosperidade, mas também de grande corrupção, né? O povo prosperava, mas também se corrompia bastante, né? Era corrupção moral, corrupção, né? Era moral, era idólatra, né? O povo era idólatra, e ele foi também contemporâneo de Isaías e Amós. Então, a mensagem principal de Oséias se baseia na analogia do casamento. Ele comparou a relação, né? Aleluia, de Deus com Israel a um casamento, denunciando a idolatria do povo como um adultério espiritual. Olha como o povo estava em decadência, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus ordenou que Oséias se casasse com Gomer, que se tornou adúltera e eventualmente foi vendida como escrava. A história do casamento de Oséias e Gomer foi uma demonstração simbólica de amor de Deus, que buscou e comprou sua própria esposa de volta, mesmo depois de ter sido traído. Isso aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, é uma analogia. A história de Oséias e Gomer representa a fidelidade de Deus. Veja a mim. A fidelidade de Deus em meio à deslealdade do seu povo. Apesar da infidelidade,
A mensagem de Oséias também trazia a esperança de restauração, reconciliação futura entre Deus e Israel. Então, o casal ele teve 3 filhos com nomes, né, proféticos, né, Jezreel, Ruamá, que significa sem misericórdia, e Loamim, que não é o meu povo, que simboliza a crescente separação entre Deus e Israel. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. O livro de Oséias, amados, é considerado o primeiro dos 12 profetas menores da Bíblia e foi uma voz importante no Antigo Testamento, destacando o amor e a misericórdia de Deus, além de pregar contra a corrupção e, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a justiça. Então, Deus, aqui ele está, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, chamando os príncipes e os sacerdotes a se arrependerem, né? Convidando aquele povo a se arrependerem dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque era um povo que havia se desviado dos caminhos do Senhor. E o Senhor, né, começa a falar que os transviados tinham descido até o profundo da matança, mas ele diz, eu serei a correção de todos eles. Muitos estavam mortos espiritualmente, mortos também fisicamente ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele povo, aqueles sacerdotes, aqueles príncipes não pregavam a verdade, louvado seja Deus. E muita gente havia se corrompido e se afastado dos caminhos do Senhor. E Deus, ele diz, né, que iria cobrar. O povo também de Israel estava sendo infiel com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, haviam se afastado de Deus e Deus estava dizendo, através do profeta Oséias, que ia trazer juízo, né, para aquele povo. E ele diz, eu conheço a Efraim e a Israel. Não se me esconde, porque, aleluia, agora tens prostituído, ó Efraim, e se contaminado, ó Israel. Então, Efraim e Israel haviam se contaminado, haviam prostituído, haviam adulterado, né? Não estava agradando ao Senhor, haviam se afastado dos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E Deus, ele estava dizendo aqui, né, que ele ia cobrar. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias ao Senhor, aleluia. Quando a gente começa, amados, a falar da palavra de Deus, muitas coisas acontecem, está tudo silêncio, mas quando a gente começa a falar, né, da palavra do Senhor, é uma manifestação no mundo espiritual de tanta coisa, eu mordi até minha língua aqui, de tanta coisa que só Jesus na causa. Mas eu peço, né, desculpa aos irmãos, fiquem ligados na mensagem. Aí ele diz assim, eu conheço a Efraim e a Israel, não me esconde, porque agora tens prostituído, ó Efraim, e se contaminado, ó Israel. Não querem ordenar as suas ações, a fim de voltarem para seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhece ao Senhor. Então, eles não queriam voltar ao caminho do Senhor, porque o espírito da prostituição estava no caminho deles, estava no meio deles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e por isso eles não queriam conhecer ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? A palavra aqui é bem clara, não querem ordenar suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testificará, pois no seu rosto Israel e Efraim cairão pela sua injustiça e Judá cairá juntamente com eles. Então todos iam cair, porque Deus ia trazer justiça. Então, trazendo para os dias de hoje, amados, muitos acham que está de pé, muitos acham que estão agradando ao Senhor, mas não estão, não. Muitos estão afastados dos caminhos do Senhor, muitos estão caídos, prostrados, mas há ainda um remanescente, né, de Deus que fala a verdade, que prega a verdade do Senhor. Mas muitos desses grandes que estão aí já estão caídos, já estão prostrados. Deus tem falado, Deus tem bradado, Deus tem falado para se arrepender, mas eles não se arrependem. E por isso Deus está trazendo juízo. Glórias a Jesus. Deus está trazendo juízo. Deus vai trazer juízo. Né? Quando você vê muito desastre, muito vento, muita chuva, muita morte, é o Senhor cobrando, é o Senhor trazendo juízo
sobre a terra. Por quê? Porque o homem tem se afastado de Deus. E Deus, ele tem entregado a Bíblia na minha mão, na sua mão, nas nossas mãos. Para o quê? Para falarmos a verdade do jeito que a palavra é. A palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ela tem que nos confrontar. Se você ouve uma mensagem que ela não lhe confronta, não vem do Senhor. Estão ludibriando a palavra de Deus. Estão pegando a palavra, estão prostituindo com a palavra de Deus. Né? São adúlteros. Isso não tem agradado ao Senhor. E ele diz que, né, que a soberba de Israel testificará, pois, no seu rosto. E Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscar ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Então, eles iam buscar, mas não achavam. Tem muitos lugares hoje que o povo está bradando, clamando a Deus, mas Deus não está mais ali. Deus já se retirou de várias igrejas, lugares que é chamado templo, que é chamado de denominação de igreja. Deus já se retirou, tanto de pessoas que acham, né? Porque nós somos a igreja, o templo, né, do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor, ele habita em nós. Nós somos membros de Cristo, mas igreja é no coletivo. Igreja, só somos igreja quando estamos reunidos, quando estamos juntos. Então, nós não somos igreja sozinho. Sozinho nós somos membros do corpo de Cristo, membros, né, do corpo do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é o cabeça, mas o corpo está aqui. Nós somos o corpo. Aleluia, e templo e morada do Espírito Santo. Mas igreja, nós só somos igrejas, aleluia, quando estamos juntos, reunidos, porque a igreja é coletivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Ali juntos nós adoramos ao Senhor, juntos nós glorificamos a Deus, meditamos na palavra de Deus, temos comunhão com os irmãos, ceiamos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma pessoa sozinha, ela não é igreja, a pessoa sozinha, ela é membro, ela é templo. Igreja é quando está juntos e reunidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, aqui a palavra está dizendo que eles iam buscar ao Senhor. Né? Eles iam buscar, aleluia, com as suas vacas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ia sair com as suas ovelhas, com as suas vacas, para buscar o Senhor, mas não o acharão, porque ele se retirou deles. O Senhor diz, eu me retirei deles. Então, hoje, amados, muita coisa acontecendo, né? Muita escândalo, muita escassez, muita morte, né? Muita violência, muito ódio, muita ira, né? Não tem mais amor, o amor se esfriou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas muitos lugares Deus não está mais. Muitos lugares que estão abertos, clamando, buscando, Deus não está mais. Por quê? Porque Deus está habitando dentro de mim e de você. E nenhuma igreja que tem comunhão com os irmãos. Se a igreja ela tem comunhão, se o pastor prega a palavra de Deus, o Senhor ainda está ali. Mas se não prega, se foge dessa responsabilidade, o Senhor não está mais. Por quê? Porque, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus, pecaram, caíram, prostituíram com a palavra de Deus, fizeram negócio com a palavra de Deus, fizeram da palavra do Senhor comércio, e não é assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Isso não tem agradado ao Senhor. Então, elevai a mente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos, agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Aleluia. Tocai a buzina em Gibeá e trombeta em Ramá, e gritai altamente em Bet-Even após ti, ó Benjamim. Efraim será para assolação no dia do castigo entre as tribos que Israel manifestei o que certo está. Os príncipes de Judá serão como os que transpassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Tá vendo, amados? A palavra muito bem explicada, né? Ele diz, tocai a buzina em Gibeá e a trombeta em Ramá. Gritai altamente em Bet-Even após ti, ó Benjamim, né? Então a trombeta ia tocar ali, né, em Benjamim, né? Após ti, ó Benjamim. A trombeta ia tocar, ia trazer despertamento. Né, Deus ia mostrar que estava trazendo juízo. Para Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que certo está. Então, Deus falou para Efraim o que era certo, o que era errado. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, mas a assolação vinha porque eles não tinham dado ouvido à voz do Senhor.
Louvado seja, então, em Gibeá a buzina ia tocar, em Efraim a assolação vinha. Os príncipes de Judá são como os que transpassam os limites, então eles transpassaram, né, os limites do Senhor. E o Senhor diz: eu derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Então, eles haviam ultrapassado os limites. Então, nós não devemos remover os limites antigos, não devemos sermos desobedientes a pai e a mãe, aos mais velhos. Nós devemos sermos pessoas de caráter, porque tudo que nós plantarmos há uma colheita. Ceifaremos, tudo que nós plantarmos nós vamos colher. Né? Nada foge do Senhor, tudo fica no altar do Senhor. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, Efraim está oprimindo está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Já Efraim andava sobre as suas vaidades, e o Senhor diz: eu vou oprimir após suas vaidades, né? Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Amados, isso é muito sério. Para cada um aqui, o Senhor, né, ele falou de uma maneira diferente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A buzina ia tocar em Gibeá, a trombeta em Ramá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para despertar Benjamim. Né? Efraim seria assolada e castigada, né, entre as tribos. Louvado seja Deus. Os príncipes de Judá seriam transpassados. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Seria como os que, né, transpassam os limites. O Senhor, né, ia derramar, né, o furor sobre eles. Efraim estava oprimida e quebrantada no juízo, porque quis andar após a sua vaidade. Né? Então o Senhor quebrou, o Senhor oprimiu. Portanto, para Efraim serei como a traça, ele torna, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dizer novamente que para Efraim seria como uma traça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e para a casa de Judá como a podridão. Então Deus tinha castigo para cada um aqui. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jareb, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar as vossas chagas. Então, eles viram a podridão deles, eles viram a chaga deles, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, viram a enfermidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Judá viu a sua chaga, aleluia. Agora eles vão buscar socorro aonde? Lá na Síria. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria. Efraim foi lá para a Síria buscar socorro. Mas o Senhor chega e diz, aleluia, e enviou o rei Jareb. Mas ele não pôde. Ele enviou um rei. A Síria enviou o rei Jareb, mas não pôde curar nem sarar as chagas daquele povo. Por quê? Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu o despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam, aleluia, culpados, e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então, muitas das vezes, amados, Deus deixa o homem angustiado, muitas das vezes Deus deixa o homem abatido, quebrantado, humilhado, para buscar a face do Senhor. Então, tudo que acontece na vida do ser humano é permissão do nosso Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós colocamos a mão aonde não é para a gente colocar. Aleluia. Tá vendo por que estava tendo aquela batalha ali, os cachorros latindo, aquele barulho? Por causa da palavra, amados. Aleluia, que a gente não vê mais, não se ouve mais essa palavra dentro da igreja. Mas Jesus está trazendo juízo sobre a terra, juízo sobre os rebeldes, juízo sobre pastores ruins, juízo sobre esposo estúpido, juízo sobre esposa adúltera. Deus está trazendo juízo sobre aqueles que têm o coração rebelde, que não querem ouvir nem obedecer a palavra de Deus. Tudo que é plantado na terra é colhido. Tudo que é semeado na terra tem a sua colheita e o seu tempo certo de colher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então Deus para cada um tinha um juízo. Aleluia. Ele diz que é deixar eles angustiados para poderem buscar a face do Senhor.
O Senhor disse que ia quebrar, o Senhor disse que ia tocar a buzina, o Senhor disse, louvado seja Deus, que ia castigar, o Senhor disse que ia derramar o furor dele para angustiar esse povo, para que eles de madrugada buscassem ao Senhor e fossem achados do Senhor. Ele diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele diz, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu o despedaçarei, ir-me-ei embora, arrebatarei, não haverá quem livre. Então, muitas das vezes você ora por alguém, e você diz assim, meu Deus, mas por quê? Por que não aconteceu? Por que não recebeu? Porque a mão de Deus agindo. Porque a mão de Deus cobrando. Porque a mão de Deus tocando. Não adianta, porque o povo quer que Deus que a palavra de Deus se enquadre ao querer do coração deles. Eles não querem se enquadrar à vontade de Deus. Mas Deus, ele não está contente, não está feliz. Deus está desgostoso com essa nação. Deus está desgostoso com esse povo. E ele diz, eu irei, aleluia, e voltarei para o meu lugar. Até que se reconheçam, até que aquele povo reconhecesse, aleluia, culpados, e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então o Senhor trouxe juízo e deixou eles sozinhos, abandonou, tirou a mão, deixou lá, para que eles viessem entender que eles eram culpados de tudo o que estava acontecendo. Ele disse, eu vou deixar eles angustiados, para que de madrugada eles me busquem. Sabe? Quando você acorda de madrugada, é o Senhor lhe despertando para você buscar a face dele. Sabe quando você acorda de madrugada e não consegue dormir? É o Senhor querendo que você se examine. É querendo que nós venhamos nos examinarmos. É querendo que nós venhamos buscar a face dele. Porque aquele que busca a face do Senhor é achado de Deus. Mas aquele também que deixa Deus também é deixado pelo Senhor. Então não adianta eu passar pelo ímpio, pela pessoa que não serve ao Senhor, que anda de qualquer jeito. Ó, Deus é contigo, porque Deus não é. Não adianta eu dizer assim, vai nessa tua força que Deus é contigo, ele vai te dar vitória. Porque Deus não vai dar vitória e Deus não é a força dele. Aleluia, porque ele não está nos caminhos do Senhor. Essa é palavra que a igreja não prega. É palavra que muitas igrejas não querem nem perto, não querem nem ouvir. Mas Deus, ele está falando conosco. Ele está trazendo, ele quer que o povo venha se arrepender. Ele quer que o povo venha reconhecer, aleluia, que são trapos de imundícia. Que somos trapos de imundícia. Que precisamos do Senhor. Que precisamos de Deus enquanto estamos vivos, enquanto estamos respirando, porque haverá um dia que será o nosso último dia. Tudo acontece em 7 dias na terra. Você vê que termina uma semana e começa outra. Termina uma semana e começa outra. Dentro desses 7 dias. Aleluia. Quem tiver de viver, vive. E quem tiver de morrer, morre. Porque acontece tudo em 7 dias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus, ele quer que a gente se arrependa. Deus, ele quer que a gente volte ao primeiro amor. Deus, ele quer que a gente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, venha buscar a Deus com sinceridade, com integridade. Aleluia, com caráter. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Hoje, amados, está difícil, porque nas igrejas não se pregam mais essas palavras. Nas igrejas não se busca mais a face do Senhor como deveria buscar. E Deus, ele está triste, Deus, ele está desgostoso. O Espírito Santo de Deus, aleluia, está muito triste com essa nação, com essa geração, com juventude, com velho, com jovens, com todo tipo de gente. Deus de idade, Deus, ele está triste, porque aqueles que eram para ensinar a verdade, poucos ensinam, não são todos. Poucos ensinam, são muito poucos. E a maioria que estudou, encheu tanto de conhecimento e Deus o capacitou, não quer ensinar. Quer ludibriar porque ele quer dinheiro, ele quer a gordura, ele quer a igreja cheia, ele quer mostrar que tem alma na igreja dele, mas tudo sedentas do Senhor. As almas que estão lá estão tudo sedentas, famintas, porque não tem a palavra. A palavra é assim, ó, pequenininha. A palavra é só um pouquinho. É tanta cantoria, é tanta coisa, é tanta emoção. Mas não se tem a palavra de Deus genuína do jeito que ela é. O tempo da palavra é bem pouquinho. Não dá para expressar, não dá para dar um estudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu digo a vocês que se apegue à palavra de Deus, ó. Busque esse livro santo aqui, ó. A palavra do Senhor enquanto há tempo, porque haverá um dia que Jesus, aleluia, vai vir buscar a sua igreja, ou ele pode nos levar antes, e não haverá tempo de arrependimento. Então o tempo é agora, amadas. Busque a palavra de Deus, porque o Senhor, ele trará juízo sobre a terra. Juízo sobre a terra. E só serão guardados aqueles que estão aqui, ó, guardando também esta palavra dentro do nosso coração. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Vou estar orando pelo copo com água. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Creia no seu milagre.
Soberano Deus e eterno Pai, graças te dou por este vídeo, por esse trabalho. Toma um copo de água, Jesus, em tuas mãos. Abençoa cada partícula e molécula, que todos que passarem por aqui, Pai, sejam abençoados por ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.